Este amor que move alguém desejar que o outro permaneça, mesmo que isto custe o seu sacrifício, não é coisa para amador. E lembrem-se que toda a nossa religião, toda a nossa fé está sobre este amor. Qual? Este que fez Jesus Cristo se aniquilar até a última gota de sangue para que nós não fôssemos aniquilados. Isso é amor. Nos amou e amando desejou que permanecêssemos, que não desaparecêssemos, ainda que isto lhe tenha custado o desaparecimento. Isso é amor. Amor é aquilo que os tribunos, os juízes romanos, exigiam dos cristãos primitivos quando diziam: agora nós chegamos aqui no extremo. Ou é você ou é Jesus. Quem que você escolhe? Ou você ou Jesus. E eles diziam: Jesus. E eram trucidados vivos, jogados às feras, queimados, afogados, metidos em tachos de piche e por aí vai. Então, quantos você ama, hein? Eu te garanto que o número cabe nos dedos da tua mão e sobram dedos. Nós não fomos educados por esse tipo de amor. Boa parte do que nós vemos por aí, tanto do que recebemos como do que oferecemos, não passa de fraude, de rematada fraude. Quem ama, quem alega amar e amando não pensa em outra coisa, em si mesmo, cometeu de todas as fraudes a pior, que é de chamar o anti-amor de amor, que é chamar o egoísmo de amor. Essa coisa de circuito fechado, que sai de você e volta para você, por favor. Uma das dores dos que conviveram com Jesus, do seu pai e da sua mãe, José e Maria e José, que padeceram grande aflição. É o único lamento da Virgem Maria, é o único lamento do qual há registro nas Escrituras. Filho, por que fizestes isso conosco? Eis que eu e teu pai te procurávamos aflitos. Hoje, o evangelista nos narra a aflição da Virgem por ter perdido de diante dos olhos a presença daquele que era toda a sua vida, daquele que era a razão da sua existência, o seu divino Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E disso ela se lamenta. Olha aqui, meu irmão, minha irmã, ó vós que vos dizeis cristãos, nós que já passamos de uma certa idade, para além dos 20 anos, nunca ninguém chegou para mim aflito ou com o rosto ou com os olhos marejados dizendo: Padre, perdi a Deus, pequei e perdi a Deus. Há alguém aqui que talvez já tenha chorado verdadeiros rios. Quantas gotas Quantas gotas deste rio caudaloso de pranto e de lamento foram por Deus? Quantos? Vocês sabem, meus queridos, que o glorioso São Francisco de Assis teve como dos grandes dons que ele recebeu da parte de Deus, o de chorar. A tragédia espiritual e religiosa dos homens do seu tempo. Nós estamos falando de uma situação que está distante de nós do tempo por 8 séculos, 800 anos. Chorava e lamentava dizendo: o amor não é amado. E chorou tanto
tanto que ficou cego. Cego. Ficou cego. Os olhos infeccionaram. O único recurso da época, o único recurso oftalmológico disponível na época era a cauterização dos olhos com ferro em brasa. E foi o que fizeram, meteram os ferros em brasa nos olhos dele para curar aquela infecção de tanto chorar. E o que chorava Francisco? A pobreza? Não. A doença? Não. Chorava o amor que não é amado. Ao morrer estava completamente cego. Francisco de Assis, ao morrer, estava completamente cego. Então hoje, quando vemos a Virgem aflita, uma aflição que demorou 3 dias, porque havia desaparecido diante dos seus olhos o objeto do seu amor, o seu divino filho. Ela não sabia do paradeiro dele. E tinha todas as razões para imaginar o pior, porque este menino com 12 anos era o mesmo que aos 2 tinha sido jurado de morte pelo rei Herodes. Nada mais, nada menos do que pelo próprio rei, que tentou matá-lo. E que obrigou a Sagrada Família a se exilar no Egito, a procurar exílio no Egito. O que será de nós, meus queridos, quando Tertuliano diz que por um único pecado, por ter perdido a Deus uma única vez, não bastaria uma eternidade toda de pranto. Pela perda de Deus uma única vez pelo pecado, uma eternidade toda de pranto não seria suficiente. Diz o célebre teólogo primitivo Tertuliano. Ora, vocês sabem que nosso estandarte, nossa bandeira é nosso Deus morto. Como eu li uma vez numa postagem, né? Olha, alegre-se, você vale muito. Quanto que você vale? Você vale um Deus morto na cruz. Quanto você vale um Deus crucificado e morto? Isso valemos aos olhos dele. Mas e ele? Quanto vale aos nossos olhos? Esse é o problema. E é isso que viemos tratar nesta missa quando celebramos a Sagrada Família. E a aflição dos 2 primeiros que amaram Jesus antes de nós. Nesta imensa fila, esta imensa fila dos que amaram a Deus, na cabeça desta fila estão Maria e José. Se afligiram muito por ele. E não se deram ao sono nem ao pão, enquanto não o encontraram. E o que pensar de nós, senhores, que lamentamos tudo? Lamentamos perda de emprego, lamentamos a perda de dinheiro, lamentamos a perda da saúde, lamentamos a perda do isqueiro, não lamentamos a perda de Deus. Mas que tipo de gente somos nós? Que chora do que devia rir e ri do que devia chorar. Mas que tipo de gente somos nós? Se o amor, segundo Santo Tomás, é o desejo da eternidade, da imortalidade do amado, ainda que para o amado permanecer seja necessário que o amante, o que ama, desapareça, isso é amor? Como fez Jesus Cristo por nós e como fizeram os mártires por ele, a nossa conclusão não pode ser outra a não ser esta. Vocês me desculpem. Eu não sei onde existe amor de Deus ainda. Que tenha gente amando a Deus em circuito fechado, eu não duvido. Um monte de gente que ama a Deus por si, por sua própria causa, por sua conveniência. Mas isso não é amor. Isso não é amor, nunca será.
Quem amando a Deus, sai com esse amor de si para voltar a si. Isto é uma fraude rematada. Onde há amor de Deus? São Francisco, a quem eu citei, há 8 séculos atrás, ficou cego de constatar a tragédia espiritual dos homens do seu tempo. Nós estamos na Idade Média, em plena Idade Média. Quer dizer, se ele ficou cego há 800 anos atrás, se vivesse nos nossos dias, teria 5 paradas cardíacas seguidas. Morreria. Teria 5 paradas cardíacas, não resistiria, porque não há mais amor de Deus. Eu lamento muito. Queira Deus que haja entre nós, a começar por mim, alguém que esteja pelo menos no ensaio da coisa, pelo menos na tentativa, porque amor de Deus, amor de Deus, muito difícil, muito difícil. Vocês que me ouvem devem ter perdido, por várias razões, no curso de vossas vidas, noites de sono. Nem dormi, viu? Olha, nem dormi, fiquei noites sem dormir. Devemos ter perdido noites de sono, devemos ter perdido o apetite, o humor. E não foi uma única vez, talvez várias vezes, por períodos prolongados. Eu te pergunto, quantas noites de sono você perdeu por Deus? Quantas? Nunca. De alguém que, como Pedro, depois de que tinha se dado conta da bobagem que havia feito, saiu e foi chorar amargamente. Diz o Evangelho. Quando Pedro caiu em si, saiu e chorou amargamente. E meu irmão, meu irmão, que tanto te lamentas, que tanto choras, por quem são teus lamentos e por quem são tuas lágrimas? Não são por Deus? Se não são por Deus, são por nada. São por nada. Sabe por quê? Se Deus é quem Ele é, logo, o que não é Deus, não é nada. Que criatura somos nós, filhos? De que é feito o nosso coração, que se derrete por tudo, mas que é indiferente e duro como uma pedra de gelo por seu próprio Deus? E quem amando, amou tudo. Quem lamentando, lamentou tudo. Quem amando, amando tudo, não amou a Deus. Quem lamentando, lamentando tudo, não lamentou a Deus, amou e lamentou o nada. O nada, o nada, o nada. Peçamos no final desta meditação esta graça. Que graça, Padre, é esta? Oh Deus, não permita que eu saia desta vida sem ter derramado pelo menos uma vez na minha vida uma lágrima por vós. Eu que tudo choro, que tudo lamento. Nunca se consumiu tanto calmante e antidepressivo como nos nossos tempos. Vocês sabem disso, hein? Podem menear a cabeça. Quem alguma vez precisou tomar calmante por causa de Deus? Ninguém. Ninguém. Quem toma tem suas razões para tomar. Eu as respeito profundamente. Mas não encontrei nenhum caso de depressão ou de ansiedade por causa de Deus e do amor dele. Não, nunca achei, nunca achei. Nunca encontrei. A vida está acabando, irmãos. Ainda mais nos nossos dias, quando a Covid resolveu dar cria.
e um filhote pior que o outro. É bom ficar atentos. A vida passa rápido. E quem veio aqui e não amou Deus, fez o quê? Amou o quê? Amou as ilusões e as mentiras que criou para si. É a graça que nós pedimos hoje, vendo a aflição do Imaculado Coração de Maria e do Castíssimo Coração de São José, porque Jesus não estava mais ali ao alcance deles. E eles não sabiam onde estava e nem o que havia acontecido com o menino. Não dormiram e não comeram por ele, por causa de Jesus. Nós também choramos muito, várias noites de sono perdemos, o apetite, o bom humor, de tudo isso. De todas as vezes que estas coisas aconteceram, quantas delas foi por causa do amor dele? Quantas, irmão? Não há amor de Deus. Eu lamento. E o pior, né? O que torna esse escândalo mais gritante é que nunca se falou tanto de Deus. Deus agora, e sobretudo o nome de Jesus, é grife. Ilustra roupa, tênis, camisetas, objetos de uso pessoal. Nunca se falou tanto dele e nunca ele foi tão desprezado. Bom, é a regra de sobrevivência no mundo como ele ficou. Se Deus aceitar o nosso amor de circuito fechado, tudo bem, né? Esse amor de conveniência, esse amor que sai de mim e volta para mim mesmo, e que passa por Deus, não tem problema. Esse tipo de coisa ele encontra em todas as igrejas, seitas e religiões. O amor em circuito fechado. Esse que sai de você e que volta para você, mas que nunca para nele. Nunca, nele não. Passa por ele, mas sai de mim e volta para mim. Então, desta fraude, as igrejas, as seitas, as religiões, os centros estão cheios. E ele que nos fala estas coisas hoje não está pedindo nada que ele mesmo já não tenha feito. Quando tratamos desse assunto, nós estamos tratando, a não ser daquela obra que foi a causa mesmo de sua vinda a este mundo. Dar a vida. Mas dar a vida é coisa que só quem ama faz. Dar a vida é obra própria de quem está informado de grande e rematado amor. É o que nós vamos pedir. Que haja do número quase que indefinido, incontável dos nossos dias neste vale de lágrimas. Haja um em que no final da noite você, olhando para o céu, possa dizer com todas as veras: hoje eu te amei de verdade. Pelo menos hoje, um dia, um único dia, eu te amei de verdade. Não permita a Deus que morramos sem que, em pelo menos um dia da nossa existência, esse mistério tenha se realizado. Você chegar no final do dia, olhar para o céu, para o crucifixo e dizer, sem a menor possibilidade de dúvida, hoje eu te amei de verdade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.